conforme prometido, eu começo falando em cima da vinheta, porque numa hora dessas eles vão deixar o microfone aberto e vai vazar o que eu falo, mas de propósito. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente em mais um episódio do nosso podcast Cuca Fresca. Obrigado. Obrigado por você estar aqui de novo assistindo, comentando, sugerindo, sabe, mandando para os outros. Esse monte de símbolo que tem em volta do player que você está assistindo. Ou, de repente, se está no Spotify, você não está assistindo, mas tem um botão ali que você pode usar para dizer para o povo da sua comunidade que vale a pena perder ou ganhar alguns minutos ouvindo nosso programa, mas sem mais delongas. Hoje temos um tema polêmico, um tema bom de discutir, ouvir diversas opiniões, colocar as verdades nesta mesa de ferro que faz barulho quando a gente bate, mas que é linda e maravilhosa. E que bom que a gente tem uma casa bacana. Convidados, tudo bem? Val aqui com a gente de novo. De novo. Obrigado, Val, por você estar mais uma vez aqui com a gente. Imagina, é uma honra para nós, né? Para mim, pela empresa, estar aqui representando a empresa. Como sempre, estou à disposição, né? Legal, que bom. Não deixa a cadeira esfriar, o que eu mais digo. E aí, Isso. Fábio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, sou muito honrado. Espero que consiga contribuir o máximo possível aí, do ponto de vista legal das situações aí apresentadas. A gente é que espera contribuir de forma legal para quem está em casa assistindo. E olha, não me deixa te fazer passar vergonha. Percebeu que eu estou me passando é karatê na canela. Brincadeira, por favor. Pode brincar com o advogado, fica esperto. Sueli, tudo bem? Como você tá, mulher? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, graças a Deus. Sueli, grande amiga lá de Marechal Cândido Rondon, é isso? Exatamente, Marechal Cândido Rondon. Ô, Sueli, vamos abrir... Engraçado, né? Porque a colônia alemã é muito forte, a Sueli na colônia oriental. E a oriental. japa no meio dos alemão, né? É, né? Só ali no moti, batendo moti, no pilão, cuidando com o chopp não cair em cima do arroz. Aí eu sei como é que é, já fiz isso. Mas eu tenho cara japonesa, mas já virei alemoa, né? Pelo tanto que eu moro aqui. São 26 anos, rondonense, amor por Rondon. Cara, que legal. Quando eu era pequeno, a gente ia nos jogos e o grito de guerra de Rondon era um dos mais legais. Era raça, é força, é união, Marechal Cândido Rondon. Era um dos gritos mais legais. A gente queria cantar porque era legal, mas não podia, porque jogava por Toledo, né? Fábio, conta pra nós. Quem é o Fábio na fila do pão? Eu sou advogado há quase 20 anos, me formei na PUC de São Paulo, sou especialista em direito tributário e em regulação da economia pela FGV. Eu sou, então, de São Paulo, morei lá a vida toda. Ah, que saudade. Estou aqui desde 2018. Saudade do Tuca. Aí o meu trabalho é justamente a assessoria mais focado na consultoria a empresas. Entendi. A PUC ficava ali perto da PUC Nova ou a PUC Velha? Onde é que era? A PUC tem um prédio mais novo, que é onde o direito é no mais novo, e o mais velho é letras, filosofia, é mais o pessoal mais... A parte legal, né? É a parte mais legal. A parte legal fica ali perto do teatro, do Tuca, fica perto ali da igrejinha, do outro lado da rua. Exatamente. Entendi. Tempos áureos. Você tá com quantos anos, Fábio? Eu tô com 42. Pô, você é novo ainda. Eu fiz 40, vou fazer 44, bem diferente, né? Mas eu sou dessa época também. Eu me formei em 2006, em São Paulo, na Anhembi Morumbi. Ah, legal. Então eu conheço bem. Eu fiz uma especialização em roteiro na PUC, roteiro para cinema, na PUC de São Paulo. Bons tempos, aquelas escadarias e tudo mais. Mas, enfim, o tempo passa e a gente precisa abraçar novos desafios e novos produtos para entregar a você. Por falar nisso, ô Val, você pode falar de novo aqui. A gente sabe que a Val é da Vanin, contadora. A Val é de casa, mas a palavra está aberta para você novamente. Vamos lá, então. Eu sou a Valquíria, né? Quem já assistiu outros podcasts, estou aqui novamente. Sou do Vanin Contadores, eu sou contadora, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Também sou formada em Design Gráfico. Dou aula na ASIC, em Cascavel, ACIT, em Toledo, de Departamento Pessoal. Tenho vasto conhecimento, não tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. A vida é eterna estudar. Exato. Mas estamos aqui. E o Vanin Contadores, né? Quem eu represento hoje, 43 anos, fechamos 44 agora em julho, no mercado. Estamos aí com contabilidade, com departamento pessoal, imposto de renda, tudo que for necessário para a empresa e pessoa física. Os caras já estavam bombando, é isso aí. Gente, então vamos lá. Apresentações feitas de forma digna. O tema de hoje do nosso podcast é a questão da premiação, da antiga bonificação, que por vezes nós flertamos aqui na mesa. A gente está numa série sobre a nova lei do PAT e fizemos um bate-papo sobre o PAT há algumas semanas. Estamos, né, fazendo falas
esporádicas a respeito disso, e por vezes surgiu o cartão premiação, né? A gente surgiu, mas isso aqui é outra coisa. Falamos de gift card, de algumas outras possibilidades. E eu falei, bom, vamos bater um papo a respeito do cartão premiação, porque eu acho que é válido, também é uma lei nova, né? Então, se não me falha a memória, em 2017 a gente teve a primeira reviravolta, e aí em 2019 foi batido o martelo. E como a gente não tem 5... Depois o doutor vai vir com a palavra, com o jeito certo de dizer a baboseira que eu estou falando aqui, porque às vezes eu vou demais não subo o sapateiro além da sandália, às vezes eu vou até o joelhinho, né? Então, mas é aquela coisa de 2019, teve mais uma batida de martelo, mas não temos ainda a tal da jurisprudência criada, né? Então esse é o nosso papo de hoje. Então eu já queria jogar aqui na nossa mesa a respeito de como é que era feito antes, o que era antes, como é que era visto antes essa premiação? Você consegue trazer um pouquinho para a gente? Sim, a premiação, até a reforma trabalhista, ela era entendida como algo que fazia parte do salário, né? Então, não adianta não teria como se fugir da tributação, que é uma tributação pesada. Né? Quando a gente fala o prêmio dentro do salário, isso que implica? Uma implicação trabalhista e tributária. A trabalhista, o que é? Naquele valor todo, inclusive as premiações, você tinha que pagar 1/3 de férias, 13º, entre outras verbas trabalhistas. Aí na seara tributária ainda era mais tributação, mais oneração. Além do próprio imposto de renda, que ele é aplicado conforme a tabela progressiva, que atualmente está entre 7,5% até os 27,5%, que quase todo mundo sabe. Que né? delícia, hein? E além disso tem as contribuições previdenciárias, a patronal, que a gente chama, que é aquela que a própria empresa tem que pagar em cima desse valor, que normalmente, eu vou usar porcentagens gerais, tem muitas exceções, mas para ficar mais fácil de entender, vamos falar o geral, né? Que é 20%. Aí tem a contribuição do próprio empregado, que é de 8%, mais ou menos. Além disso, o FGTS, que é 8,5%. Ou seja, uma tributação de quase 40%. Né? Então, até a reforma trabalhista. A partir de 2017, 14 de julho de 2017, com a Lei 13.468, se previu de maneira explícita que os prêmios são entendidos como gratificações e não englobam mais o salário. Né? Então, para fins previdenciários e trabalhistas. Claro, porque, como você fosse, se a gente colocasse cada um desses itens, um em cima do outro, ia dar no teto. Né? Eram muitas coisas envolvidas para gerar esse tipo de premiação, de bonificação, de valorização do colaborador. Eu vou perguntar aqui, até para você, Fábio, se de repente você não sabe, mas Val, Sueli, vocês conseguem imaginar ou já tinha alguma coisa com relação a essa gratificação antes dessa mudança de lei? Era difícil, era fácil, existia, não existia? Vocês têm algum causo para trazer para a gente? Quando me apresentaram o cartão premiação, eu assim, gostei por quê? Tá? Porque você pode pagar boleto. Eu tenho a nossa funcionária que ela paga todo mês o boleto da escola da filha dela. Tá? Aí você tem o boleto de alguma loja, cartão de crédito, né? Então você usa para outras coisas, outras finalidades também, né? Esse tipo de ação, conforme eu tinha perguntado, né, só foi permitido após esse momento, né? Até ali a nova lei não tinha como a gente pensar em situações diferenciadas, usando fintechs, como ela está sugerindo, ou utilizando em rede credenciada, né? Sim. Você tinha visto, você tem algum exemplo do... Sim. Antes da reforma trabalhista, eu trabalhava no departamento pessoal de uma empresa privada e lá a gente tinha premiações. Era comércio, então não era considerado como comissão, porque eles tinham uma comissão e mensalmente, a cada 2 meses, a gente fazia o pagamento de premiações também conforme as metas atingidas, né? Não era nada determinado, vamos atingir tal meta, vamos pagar tanto. Não, era conforme ali o que você atingia, se pagava para os consultores, né? E nessa época já usávamos o cartão premiação. Não era Eucard, mas usávamos. E o pessoal sempre gostou.
Agora, não me recordo de passarmos com tributação sobre isso pela folha, né? A parte contábil, não sei como que a empresa tratava, porque até então eu não atuava dentro da contabilidade. Mas não passávamos por folha de pagamento, nada, esse cartão. Ele era exclusivamente para uso na rede credenciada, como uma premiação com valor específico, né? Um valor Normalmente fixo. eles diminuíam o valor justamente para ficar por baixo da tributação mínima, né? Então, normalmente não se poderia dar prêmios tão altos como hoje a gente já pode dar, com mais segurança. Então, era valores R$1.000, R$1.500, que aí você conseguia evitar a tributação pelo preço. Pelo valor. Pelo valor. Mas, na ocasião, ele não era considerado como salário, como uma parte da remuneração do empregado. Era realmente algo além daquilo que ele já tinha, né? Então, naquele momento, entendíamos que não estava errado. E acredito que não estava, Sim, né, doutor? não. Porque ele não era... O empregado, ele não entrava trabalhando, esperando que fosse ganhar aquele prêmio. Aquele prêmio era um plus, né? Um adicional. E fazia muito bem. Exatamente. Professor. Eu já ouvi depoimentos em que a empresa deixava de fazer uma valorização individual por causa dos custos que iam ser onerados em cima dos valores, né? E ela fazia um evento, um almoço, uma distribuição, um sorteio de camiseta, um sorteio de viagem. Por quê? Porque o valor que ela poderia distribuir entre os colaboradores, ela não, ao invés de distribuir um valor entre os colaboradores, ela pegava um valor muito menor e fazia um evento, um almoço, alguma coisa para reunir e celebrar as conquistas alcançadas, seja elas quais fossem, né? E justamente porque não conseguia fazer um reconhecimento individual, né? Mas aí a gente tem a lei de 2017. E como é que foi esse processo? Por que teve 2017? Aí precisou eu chamo de uma batida de martelo em 2019. Né? O que foi isso? Eles queriam que tivesse um limite de premiações, seria no máximo 2 vezes por ano. Isso pegou um período que foi desde logo após, se eu não me engano, setembro de 2017 até abril de 2018. Foi um período relativamente curto. E ali dizia, naquela medida provisória, você não poderia premiar mais de 2 vezes por ano. E aí isso caiu. Agora, a redação atual da CLT, ela está lá no artigo 457. Então, tem vários parágrafos, eu não lembro de memória qual, mas um lá vai dizer que, ainda que habitualmente o prêmio seja pago, ainda assim não há a verba da contribuição previdenciária nem trabalhista. Não fala de tributário, mas fala especificamente previdenciário e trabalhista. Isso. Aí sim a gente tem uma nova abertura de cenário, né? O empresário começa a entender que aquela verba que ele consegue reunir para fazer essa distribuição individual hoje é muito mais simples, né? Ou melhor, não é simples, mas sai muito mais barato para a empresa, né? E eu queria que a gente conversasse um pouco de como é que vocês veem, na visão de vocês, a Sueli deu uma boa visão a respeito das vantagens, né? Mas como é que vocês veem essa mudança, né, para dentro do empreendedorismo como um todo, né? Seja startup, empresas bem-sucedidas, multinacionais, como é que vocês veem esse tipo de atitude, né? Esse tipo de mudança de lei? Eu acho louvável porque traz muita eficiência, né, para a empresa, porque imagina um funcionário, um profissional, prestador, se ele sabendo que ele vai sempre receber um valor fixo, independentemente do quanto que ele vai se esforçar, para que ele vai se esforçar? E a premiação vem justamente para isso, para tirar o conforto, no bom sentido, para o funcionário. E isso vai trazer mais resultado para a empresa, além da diminuição de custos, obviamente, da oneração. Então, acho que é algo louvável, que vai ter um impacto muito positivo, já vem trazendo um bom impacto positivo. Para o cenário econômico. Vem trazendo, Val, o que você sente com o teu time lá? Como a gente já conversou sobre isso também, eu vou trazer a mesma fala de quando a gente conversou sobre o PAT. Isso é algo que, assim, hoje nós temos muitos jovens no mercado de trabalho. Então, quanto mais benefícios você consegue oferecer para ele, mais retenção de talentos você consegue manter dentro da tua empresa. Então, a premiação, ela é boa, sim, com certeza, e nesse sentido, né, de que você, hoje, o jovem, ele não quer só saber do salário.
Tá, eu vou ser registrado, venho fazer uma entrevista, mas e o que mais eu tenho? Eu tenho plano de saúde, eu tenho vale alimentação, eu tenho prêmio, o que mais? Ele sempre quer esse o que mais, e isso é um ponto muito positivo para as empresas, né? Então, realmente, como o doutor mencionou, é louvável isso, as empresas perceberem que estamos nesse momento, apesar de todo o nosso processo econômico ainda estar, né, um pouco sensível, mas temos a condição, então vamos oferecer essa condição de premiar, né? Seja bimestral, semestral ou anual, independente da forma como a empresa trata essa premiação, mas isso é importante, até pela questão do sentimento de pertencimento, né, que o empregado vai ter dentro da empresa, porque ele vai se sentir reconhecido. Legal. Né? A Val falou com relação à juventude, né? Você está à frente de uma empresa que mexe com uma tecnologia que é diretamente proporcional à idade dessa turma que a Val falou aí, né? Como é que é para você trabalhar nesse meio, onde é totalmente inovador, buscando esse tipo de alternativa, né? Como é que vocês recebem esse tipo de alternativa para manter o time motivado? A gente trabalha com esse público, e questão da tecnologia no cartão é bem de boa, tá? Todo mundo gostou, aceitou, achou bem melhor do que um vale alimentação, né? Então, quando nós fizemos esse cartão premiação, teve uma ótima aceitação. Até uns pensavam, vale alimentação, é só no mercado, fazendo. Não, você paga com os boletos, e as outras coisas também, e acataram e todos gostaram, tá? Tanto que eu faço bastante propaganda do cartão premiação. Tô vendo. Tintinha, a gente agradece. Né? Ô, Sueli, como é que é a cidade? A Sueli é de Marechal Cândido Rondon, e Marechal Cândido Rondon, para quem não sabe, tinha a única cidade que tinha, não é Web Sedex, era Sedex e Sedex, se eu não me engano, que era o Sedex para e-commerce, por causa da Estrela 10, que era uma grande empresa de e-commerce da cidade. E tinham muitas empresas que vendiam pelo Mercado Livre, tinham suas próprias plataformas de e-commerce, pesca, bicicleta, móveis, uma série de coisas. Rondon é um berço disso e pouca gente sabe. Sueli, como é que é para você essa questão cultural? Como é que você vê? Rondon tem uma realidade, né, um cenário extremamente tecnológico. A gente vê as pessoas fazendo uso de tecnologia, e de repente você está numa empresa que tem um viés mais tecnológico e trazendo esse tipo de inovação, que é aproveitando da nova lei, né, da mudança da premiação. Como é que é isso na cidade? Como é que o município, porque no outro lado a gente tem berço de cooperativas e de grandes agrícolas, né, como a Agrícola Horizonte, como a Copagril. Então, como é que é esse contraste para você no município? Olha, Marechal Cândido Rondon é a minha cidade do coração, tá? Ela tem, assim, muito planejado para o futuro, tá? Nós aqui temos royalties, né? Mas o dia que acabar os royalties da cidade, há 26 anos atrás, uma japa aqui na terra de Alemão era uma ET, né? Mas hoje já diversificou bastante, né? E a população aceita bastante mudanças, né? Que a gente também temos a LAR, né? Além da Copagril, nós temos a LAR, a Agrícola Horizonte, a Libra, tá? Primeza. Então, é uma cidade muito promissora. Com certeza. Todo o nosso oeste aqui pode-se dizer que tem uma potência. A Vanin e o Fábio, você é de São Paulo, mas hoje é habitante de Cascavel. Desde 2018, né? Cascavelense. Já virei, não quero voltar para São Paulo, pelo amor de Deus. Né? Não dá. Não, aqui é economia própria, aqui de vez em quando. Franca evolução. E como é que vocês veem essa mudança de chave, não só dentro do objeto aqui da nossa fala, né, que é a questão da premiação e tudo mais, mas na cidade, como abraçar novos momentos, seja tecnologia, seja empreendedorismo, conceito, esse choque, né, e a absorção do que vem de grande centro. Como é que vocês veem a região nossa aqui nesse movimento de mudanças? Tem um de cada vez. Deixa eu já até continuar, né? Eu não sabia. Muitas coisas vieram na cabeça. Até nas redes sociais, tá?
tem mudado bastante. Ah, é? E não é só com os jovens, tá? Até o Facebook, né? A maioria das pessoas já estão imigrando para o Instagram, né? Então, aí, a tecnologia, né? A diversão, né? Hoje em dia... Só que aí também tem um lado positivo e um lado negativo, né? Não pode ser muito, né? Mas aí o pessoal também... Algumas famílias ficam... fica mais... restrita a tecnologia, que você tem toda a informação ali, né? Mas alguns acabam deixando de lado como se diz? O calor humano, né? Algumas coisas assim, né? Mas só que a tecnologia só tem avançado, né? Bastante, né? Algumas pessoas ficam receosas, né? Será que vai diminuir muito o emprego, porque vai haver uma substituição da tecnologia pelo trabalho pessoal das pessoas? Mas eu, pessoalmente, acho que não. É justamente o contrário. Acho que aquilo é uma maneira de turbinar as habilidades de cada pessoa. Não uma substituição, mas vai dar para se afiar mais o machado, vamos dizer assim. Né? Então, eu vejo aqui a região não para. Tem os grupos, né, pipocando aí. Beni, Iguaçu Valley. Exatamente. Né? Tem um monte de ações acontecendo. Muitas ações acontecendo ao mesmo tempo. E como é que vocês veem a chegada desse tipo de mudança? Voltando aqui para o objeto do nosso papo, né? A procura. Eu conversei com um amigo meu, advogado tributarista, recentemente, e ele falou assim, Ale, tem muito cliente meu que me pede para montar o escopo do projeto de valorização individual, né? Então, como é que estão o telefone de vocês tocando, né? Contabilidade e advocacia, com relação ao tema aqui da nossa conversa, essa premiação? Existe uma procura, ainda é tímida, tem muito medo do empresariado? Como é que está esse momento? Do meu lado ainda falta um pouco de informação. Tem muita gente que vai do 8 a 80. Tem gente que acha que, olha, basta... Nossa, que legal, agora não preciso pagar mais nada, basta colocar lá no cartão e acabou. Então, eu vou dividir aí o salário com a premiação. Então, tem uma ideia um pouco errônea da função, né? E, por outro lado, tem aqueles que realmente receosos e sabem da importância de criar um compliance, né? De ter uma assessoria não só do advogado, mas do contador. Até na redação de contratos de trabalho, dependendo da posição, é muito importante ter a descrição muito bem detalhado de cada cargo, de cada papel, de cada gestor, de cada funcionário, para ver se realmente entra no enquadramento legal do prêmio ou não. Então, assim, está aumentando as consultas, sim, porque o pessoal precisa, os empresários que eu conheço, eles reclamam muito da falta de eficiência na própria mão de obra. Então, eles veem essa premiação como algo que vai realmente acelerar essa eficiência, trazendo mais resultados para a empresa. Eles não estão focando tão só nos custos, na diminuição de custos, mas sim a melhora da mão de obra mesmo. E isso é um instrumento, eu acho, muito importante para conseguir ter esse resultado. E lá, Val? Lá no escritório a gente ainda tem uma procura pequena, né? Mas existe essa procura, mas eu percebo isso muito nos cursos, quando eu estou ministrando cursos, porque eu trabalho nos cursos diretamente com o pessoal do departamento pessoal. Então você ouve, né? Muitas pessoas falando, olha, a gente paga por fora. Como que a gente vai pagar correto? Como que é a forma correta de se pagar? Então, sempre vindo com essa orientação. A gente sabe que existem esses pagamentos do frio por fora, né? E a gente tenta regularizar isso da melhor forma possível, trazendo para a folha ou, né, com redução de encargos, né, que nem o próprio Dr. Fábio já falou, sem o FGTS, sem o INSS, mas lembrando que tem o imposto de renda, sempre com essa orientação, porque é importante, né, ter esse planejamento estratégico dentro da empresa, como a gente já mencionou aqui antes, mas também o empregador, ele fica meio assim, né, será? Como que vai ser? Vai ter que gastar, vou ter que pagar advogado, vou ter que pagar contador também, mas será? E até por ser algo novo, como não existe uma jurisprudência, é aquilo que a gente sempre fala, né? Até que tenha um julgado, uma jurisprudência trazendo como que isso vai ser lá na frente, a gente ainda fica com receio de utilizar, de colocar em prática. Porque eu não sei como que isso vai ser visto no futuro por um auditor, por
um juiz num processo trabalhista, né? Então, fica esse receio ainda, né? O que eu sei, com a minha experiência, é que eles querem documentos. Se bateu um fiscal ali, ele quer documento. Cadê a sua política de benefícios, de premiação? Isso. Então, tem que fazer por escrito. Tem que ter um plano, tem que ter tudo bem delineado, o que é, o porquê, se está fora mesmo. Vou te interromper agora. Cara, vamos elencar então, eu gostei dessa. O que vocês acreditam que tem que ter para iniciar esse processo? Qual que é o primeiro passo assim, para o empresário que está ouvindo a gente, quer fazer como a Sueli, quer fazer como o pessoal lá na Naval? Qual que é o primeiro passo? Qual é a primeira preocupação ali nos meus itens? Eu acho que primeiro contratar uma empresa idônea que vai criar o cartão, né? Porque há um aplicativo, tem toda uma gestão de TI por trás, tem toda uma inteligência, né? Porque você tem que identificar os beneficiários, os valores, tem que estar tudo muito bem delineado e você não pode deixar escapar essas informações. E quem consegue fazer isso muito bem são as empresas como a Eucard, por exemplo. Né? Então, primeiro passo, achar essa empresa. Legal. E aí conversar com o seu jurídico interno, com o seu contador, como que acontece a tributação, né? Os encargos trabalhistas, descrever, tentar criar com o seu departamento pessoal os planos de cargos de cada um também, porque isso é importante. Essencial, né? Esses são os primeiros passos. Né? Preparar essa documentação, criar uma política de benefícios, né? Deixar bem claro que é algo que é pago, ainda que com habitualidade, mas ele é por liberalidade, ou seja, não é algo para pagar a mais pelo trabalho no plano de cargo de trabalho. Eu vendo tênis, eu vendi mais tênis, beleza. Então você vai ganhar uma grana a mais porque eu vendi mais tênis. Não pode ser tão simples, né? Não pode ser tão simples. Tem um plano de metas ali que ele precisa cumprir. Algo objetivo, como assiduidade, né? Faltou 2 vezes no mês, não vai receber. Se não faltou, recebeu. Então, critérios objetivos como esses trazem uma segurança muito grande. A comunicação para o colaborador, ela também precisa acontecer, né? Eu preciso deixar claro para ele, porque a dúvida pode te jogar a favor do erro, né? Sempre. Então, tem que fazer um treinamento também, seja internamente, seja com a própria empresa que normalmente oferece esse serviço, pelo menos inicialmente, né? E ter uma comunicação fluida. Eu sei que falar parece fácil, né? A gente sabe, depender. A comunicação. A teoria é muito fácil, a né? É linda, né? Mas tem que tentar. É linda, né? Tem que tentar. Quanto menor a empresa, mais fácil. Mas quanto maior, você tem que ter cuidados, cautelas maiores de comunicar muito bem, né? Ter um termo de consentimento que eles estão a par da política. Boa, você tocou num ponto interessante. Lá na Eucard a gente fez isso. Se você não tem um contrato de trabalho com o colaborador que já abrace essa política de desenvolvimento pessoal, de metas pessoais, performance, né, individual, você precisa de um termo aditivo, você precisa de um termo de consentimento. Precisa, é muito mais seguro. Porque se alguém... O fiscal ele aparece, ele vai querer isso. Ele não vai querer conversar com você. Ele quer documentos. Quais são os seus documentos? Ele pega todos os documentos, vai embora e vai ler lá na sala dele. Né? Oi? Uma cookie, um chimarrão. Infelizmente, não vai dar certo. Mas daí também a gente tem que pensar, né, doutor? Eu até trouxe aqui uma colinha, né? Porque tem algumas coisas que a gente não lembra. Mas a gente tem que lembrar sempre daquela questão dos prêmios excluídos, né? Exato. Conforme a solução de consulta que a Receita Federal nos traz, isso, né? Val? Então, assim, eu vou ler aqui, tá? Porque eu não vou lembrar, né? Mas, assim, a solução de consulta, ela diz que são prêmios excluídos, são aqueles pagos exclusivamente a segurados empregados, de forma individual ou coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados contribuintes individuais. Esse é um dos requisitos. O segundo, não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de bens ou serviços. Bens poderiam ser os cartões, serviços, um vale-massagem, alguma coisa. Pensei na massagem porque é bom, né? Um Gympass, alguma coisa assim. O terceiro requisito, não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador. E ao quarto requisito, que devem ocorrer de desempenho superior ao ordinário esperado, de forma que o empregador deverá comprovar objetivamente qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Fala.
Pode então, falar, assim, esses 2 primeiros itens, eles são mais leves, né? mais fáceis de entender, de apalpar, né? Isso, são mais tangível, palpáveis, a gente consegue entender eles um pouco mais. Mas o que ainda pesa muito quando você vai falar sobre prêmios, seja com um cliente ou com o próprio empregado, são o item 3 e o 4, que não pode ocorrer de uma obrigação legal de ajuste expresso, né? Ou então não deve decorrer que devem decorrer de desempenho superior. Como você identificar um desempenho superior? Então, né? nesse tipo, eu te interrompi antes, porque eu ia falar justamente sobre o último item, né? A gente, lá no CAD, a gente fez, quando a gente escolheu o modelo de squads, há 2 anos atrás, nós criamos uma bíblia da squad, né? Então, qual que é a nossa política de squads, né? Porque eu não pude ir lá no PMBOK, ou pegar uma metodologia como Scrum ou Lean e trazer ipsis para dentro da empresa, porque você tem toda uma questão cultural, uma questão de número de pessoas insuficientes, né? Então, falou, não dá. Então, a gente adaptou. Nós criamos uma política ágil, uma metodologia ágil própria, com os nomes já do mercado, porque, inclusive, agora, 2 anos depois, nós estamos virando a chave para trazer realmente uma metodologia ágil como um PMBOK sugere, por exemplo, né? E aí, para que as squads se certificassem como squads mesmo, a gente criou as regras. Então, tem que ter até 9 pessoas, tem que ter um Product Manager, tem que ter 3 metas principais, tem que ter um objetivo e objetivo secundário. E dentre essas políticas para criar a squad, vieram os indicadores do terceiro item, que é, por exemplo, a gente tem uma política de feedback lá que chama one-to-one. Então, você tem que fazer o one-to-one com o seu colaborador, o líder com o time. Fez todos? Beleza, bateu o primeiro item da meta. As reuniões semanais, fez todas? Ótimo, mais o item para receber a premiação da meta. Margem, atingiu o esperado. E assim por diante, vários as 3 metas principais, 3 indicadores principais e vários itens, um POP, né? A gente estava criando uma metodologia, então cada time tinha que entregar um procedimento operacional padrão de algum fluxo dentro do seu quadrado. Beleza, entregou um POP, olha quantos itens, e por isso que a gente falou, simples, não é simples. Então tem bastante coisa que a gente... Isso é o que diferencia exatamente o bônus, porque se você colocasse num contrato de prestação de serviço, olha, então se você atingir tal e tal meta, você vai receber um bônus, ou você falar de prêmio, porque o que vale para o direito não é um dos nomes, é o que efetivamente ocorre. Eu ia te perguntar isso, Fábio. Dele, é a caracterização. Né? Então, justamente, isso aí foi excelente o que foi feito, porque caracterizou como algo que é gratificação mesmo, ou seja, é unilateral e o empregado ele não vai saber, vai depender dele, ele não sabe se ele realmente vai ganhar ou não. Então, aí isso que tem que caracterizar, exatamente. Agora, se você coloca já de antemão que todo ano ele vai receber um bônus e tal, aí já... eu ia até te perguntar com relação às nomenclaturas, né? Porque premiação, bonificação, comissão, bônus, quais são o que é o quê? Nessa miscelânea. Como é que o empresário chama isso? Prêmio ou gratificação, que é justamente para você cumprir todos os requisitos para desonerar, é algo que provém de uma declaração unilateral do empregador. Ou seja, não é um contrato, você não está discutindo, você não está negociando salário ou qualquer remuneração. E entra no item 3, né? Exatamente, é uma mera liberalidade. Ou seja, eu quero fazer isso, ele pode querer também fazer ou não lá na frente enquanto ele estiver prestando serviço. Se não foi acordado num contrato. Então, isso é prêmio / gratificação. Agora, se você colocar em contrato, olha, você vai receber tanto por ano, mas aí você pode receber um bônus também, dependendo do PLR ou qualquer outra razão, aí você entra numa questão que já não é bem... a nomenclatura aumenta o risco. Você pode chamar de prêmio, mas não é um prêmio, aí já aumenta o risco. Entendi. Exatamente. Entendi. Tem muitas nuances ainda, né? Como a gente tem esse produto na prateleira, né? Tem alguns cases, eu tenho um cliente de Mato Grosso do Sul e um cliente aqui de Cascavel que já foram questionados por ex-funcionário que saiu e tal, e o juiz deu causa-ganha até para a empresa, porque realmente estava calçado dessa boa estrutura de política de premiação, sabe? De itens, de comunicação. Eu até lembrei desse negócio de comunicação, porque um deles me comentou, falou, nossa, foi citado até assim, tem cartaz, envia e-mail, explica para o colaborador? Falou, explica, tem a comunicação. Na Neocard, por exemplo, a gente tem um processo de onboarding
que a pessoa fica 3 meses fazendo onboarding institucional e 6 meses fazendo onboarding técnico. Porque só depois de 6 meses, lógico, tem os 45 mais 45 dizendo que ele foi efetivado, mas ele tem mais 3 para dizer assim, cara, agora você é um cardiano, agora se coça, negão, porque tem que entregar o resultado. Então, toda essa fala, ela vem já de cara no PDI, não é PDI, é Programa de Integração, né? Tem gente que chama de PIC, Programa de Integração de Colaborador, ou PIT, Programa de Integração de Treinamento. Então, já vem nesse período, no onboard, que a gente chama lá, justamente para quebrar essa barreira da comunicação, né? Como é que vocês veem a questão do modelo, né? Cartão, brinde, voucher de restaurante, como é que vocês veem a escolha? A Sueli deu um depoimento bom ali, né, Sueli? O pessoal falou, poxa, mas vai só passar em supermercado? Ela falou, não, dá para fazer um monte de coisa, tem outras versões. Como é que é o feedback do colaborador nesse quesito? Vamos fazer um jantar para todo mundo, um evento, futebol, né? É muito comum aqui na nossa região futebol. Sim. Como é que vocês veem a entrada da tecnologia propriamente dita nesse modelo de premiação? Eu acho muito importante e muito significativo também, né? A gente conversava sobre a questão de conseguir... Você tem o cartão, por exemplo, com a Wirecard, a gente consegue personalizá-lo, né? Conversávamos antes de iniciar. Essa questão de você poder personalizar e entregar para o teu colaborador algo personalizado da tua empresa já gera um poder da marca, né? um diferencial da tua marca. O teu empregado ele já se sente mais próximo da empresa, porque ele tem aquele senso de pertencimento, né? Que é o que a gente vem falando e vem trazendo isso desde sempre. E hoje, como na maior parte das empresas o público é esse jovem, eles adoram cartão, né? Deu um cartão ou... né? Deu uma risada ali. Mas é a realidade, né? Deu um cartão com um valor, independente do valor que tiver, só pelo fato de você estar lembrando dele, aquilo já é importante, né? Claro, existem outras formas de você entregar um reconhecimento, como a gente mencionou também, um voucher de um restaurante, ou juntar todo mundo, fazer um almoço, um futebol, um churrasco, né, que é da nossa região, né? Isso também é uma forma de ter o reconhecimento, mas... Para mim, como profissional e que recebo esses cartões também, eu acho muito significativo receber o cartão com aquela mensagem que eu posso guardá-lo também. Eu tenho muito isso, sabe? De querer guardar. Sim, e traz a liberdade, né? Exato. Eu assino embaixo tudo que você falou, só para contribuir, eu acredito isso, ter a liberdade. Por exemplo, tem muita gente, a empresa vai dar no final do ano um peru. Às vezes algum vegano, alguém não come peru. Então você já cai, já pode ir escorregando numa casca de banana. Né? Então com o cartão você evita esse tipo de coisa. A pessoa ganha o cartão, vai lá na rede credenciada, que hoje é muito grande, e compra o que ela quiser. Eu normalmente vou lá e compro um presente para mim, né? Vou lembrar para sempre que eu ganhei aquele presente. Eu que escolhi, eu fui lá, comprei. Então, é trazer esse sentimento para o empregado, né? Para o colaborador. Para que ele se sinta também, né? À vontade para utilizar aquele cartão, para comprar algo para ele que seja do agrado dele. Né? Você falou sobre pertencimento. Era um dos itens aqui para a gente bater um papo, porque você está... De novo, você está o modelo dentro de casa, né? A gente, além da premiação em espécie, né? Espécie não, em cartão. Sim. Né? Eu quis dizer em valores financeiros. A gente também tem um valor agregado, que é o bottom, a camisa. Isso. A gente tem algo mais para englobar tudo isso. Como é que vocês veem, Sueli, como é que foi essa coisa do pertencimento? Você acha que o colaborador ele passa a sentir algo mais quando você implementa essa premiação? Com certeza, né? Porque nada mais é um dinheiro extra para eles, né? Como se diz, se ele ganhou, é que ele foi merecedor, né? A gente vê os olhinhos brilhando, né, Val? Isso. Você viu lá, você vê isso lá, Val? Você citou pertencimento, adoro essa palavra, acho que é a buzzword da vez, né? A gente tem que trabalhar isso, porque... Como a gente comentou antes, a molecada, por uma cadeira gamer, vai para outra empresa. É difícil reter talentos, né? Sim. Você acha que esse trabalho que o Premiação vem agregar,
ele está atrelado à retenção de pessoas, retenção de talentos? Com toda certeza. Hoje, como a gente já falou, não existe aquele empregado que só quer o salário. Hoje, você não sai mais da sua casa só pelo teu salário no final do mês. Trabalhei os 30 dias, vou chegar lá no 5º dia do mês seguinte e vou receber apenas o meu salário. Não, sempre quer um pouco mais. Até porque o custo de vida está muito alto, nós temos as nossas necessidades, queremos cadeiras gamer nas empresas, né? Mas... falando sério, realmente, as pessoas elas não estão hoje só focadas no salário, na remuneração que elas vão receber. Elas querem um contexto. E como que eu vou trazer essa retenção de talentos? Eu vou manter esse empregado que já está hoje dentro da casa com uma premiação, com um presente, com um cartão, com um bottom, né? Com algo mais. Que ele vai se sentir com mais vontade ainda de estar, né? Ali dentro do Vanin hoje nós trazemos, vou trazer, né, uma experiência da casa, nós trazemos em algumas datas específicas, além de presentes, né, como um cartão, premiação, algo nesse sentido, também trazemos cafés, para que as pessoas tenham um momento de estar juntos e de se conversar, coisa que a gente perdeu com o Covid, né? Sim. Então, a gente tem tentado trazer essa proximidade para gerar mais senso de pertencimento, não para tentar juntar mais as pessoas, unir as pessoas, né? Isso tudo faz com que você tenha retenção de talentos, né? Esse misto de atividades, né, de tarefas desenvolvidas ali pelo marketing, do marketing gestão de pessoas dentro das empresas, né? Maneira de trazer diferenciais, Exato. né? Sair da mesmice. Isso aí. Fábio, me diga uma coisa. Você, do outro lado do balcão, como defensor, né, de empresas e tudo mais, você vê o termômetro do empresário indo para o vermelho? Tipo assim, é tanta chateação, é tanta dificuldade, tanto degrau, tanto tombo, que ele foge de algumas decisões para trabalhar a retenção de talentos, trabalhar a melhoria do time. Você tem visto muito empresário desistindo de algumas alternativas devido à burocratização, problemas tributários, trabalhistas, nesse ambiente? Ah, com certeza. Não desistir, mas assim, ficar desestimulado, porque ele fica tão... ele tem que prestar atenção o quanto que ele tem que pagar para cumprir, às vezes, a legislação tributária é super complexa. Então, para cumprir, ele vai ter que investir, né? E aí ele acaba perdendo tempo com isso e não começa a ter a criatividade, que é muito importante para o desenvolvimento de uma empresa. Então, ele fica um pouco assim desmotivado, com menos ideias novas. Então, eu vejo que, infelizmente, ainda tem algo que precisa ser melhorado nesse sentido, né? Existe uma balança, né, tentando equalizar todos os benefícios que hoje o jovem, né, não só o jovem, mas o colaborador de performance, o colaborador que está performado ou performando no mercado, ele é mais exigente, né? A gente falou disso há pouco, ele te cobra mais. E aí existe uma queda de braço entre as opções, né? Como é que, se vocês pudessem chutar pesos, né, de porcentagens, o que vocês acham que estaria no topo, né? Quando não há uma convenção sindical, óbvio, porque quando vem uma convenção sindical você tem que obedecer, tem uma série de coisas que você tem que inserir de benefício, né, para o colaborador. Mas o que vocês acham que hoje estaria no topo da lista? O vale alimentação, um cartão premiação, um passe de academia ou benefícios físicos como um computador novo, uma cadeira nova? O que você... Fora o que é ergonomia, óbvio, né? Mas principalmente para o home office. Mas o que vocês acham que estariam que está sendo mais requisitado pelos colaboradores? Ou o que vocês acham que vocês têm visto isso na prática? Eu penso que, em primeiro momento, a gente fala ali do Vale Alimentação, né? Que é, como você comentou, a maior parte das convenções coletivas já trazem isso expresso. Mas nem todas as empresas seguem a convenção coletiva, né? Não, mas eu tive um cliente em Florianópolis que ele falou, olha, eu quero colocar o Vale Alimentação por retenção. Nossa convenção, eles vendem software, né? São representantes no Brasil de empresas de fora. Ele falou, cara, a gente nem tem convenção, a gente nem tem um sindicato fortalecido aqui na minha região, mas eu estou perdendo muita gente, porque o cara chega na minha frente e fala, tanto de salário, tá aí, e alimentação? Não tem. Não tem? Ô, louco.
É que Entende? hoje a alimentação ela já é quase que uma regra, né? Exatamente. Praticamente todas as empresas hoje ou oferecem ou pela convenção coletiva ou exatamente Ou por pelo retenção, fato de né? retenção. É. E daí nesse momento ali, nessa pegada do alimentação, entram esses cartões de benefícios extras, né? De premiação, de o gift card, Lembrei que recentemente, Natal também, né? Natal. Natal. Vale combustível também estava uma época, me consultaram muitas vezes, olha, eu posso pagar vale combustível para todos os funcionários, que o pessoal estava reclamando muito do aumento, né? E aí isso pegou, Sim. tem até em funcionários barganhando mesmo, olha, não dá, tá muito caro, eu tenho que andar 20 quilômetros todo dia. E aí eu fui consultado. E isso é importante saber, o empresário, que ele não pode pagar o vale combustível para qualquer um. Não, tem que ser aquele funcionário que precisa do carro para trabalhar. Aí você pode. Não só para o deslocamento, né? De Não casa empresa. Não, você não pode focar no deslocamento casa-empresa, né? Então, tinha essa ideia um pouco errônea e aí havia uma forçação de barra dos funcionários pedindo isso, exigindo, vamos dizer, como se fosse até um direito, né? Aí eu fui consultado justamente para fazer um parecer nesse sentido, para deixar o empresário seguro. Que não E o Nera Folha, Fábio, o vale combustível? Como é que é? Não entendi. O Nera Folha, como premiação, o Vale Alimentação, ele não está diretamente ligado ao... Na verdade, não, porque é uma verba indenizatória. Isso, então, esse que é o eu vivo ponto. Não é remuneratório. Os conceitos jurídicos é remuneratório e indenizatório. Remuneratório gera oneração. Isso. Indenizatório, no Vale Combustível, que é o caso, não. Mas precisa ser realmente utilizado para o trabalho. combustível. Alguém, um departamento comercial que vai atrás de novos clientes, aí ok. Agora, uma pessoa que está lá todo dia dentro da sala só teclando... Só para Daí não transitar? serve. Não dá, né? Aí não dá. Tem empresas, né, que além da galera de campo, tem eventos, né? Tem gente de relacionamento, tem gente de marketing, que vai, por exemplo... A gente tem algumas feiras em Foz, em Cascavel, em Toledo, aqui na região, que são feiras importantes. Então, o pessoal de marketing, de eventos, está direto na estrada. E o gestão de despesas é a mesma coisa, né? O gestão de despesas também é indenizatório, né? Indenizatório, exatamente. Tem uma ação para fazer em Maringá, então vou ter combustível, hotel, alimentação. Ele é indenizatório, né? Indenizatório, exatamente. Quando você tem que focar, se está agregando ao patrimônio do funcionário, aí não é indenizatório. Agora, qual que é acho que é o que é mais fácil de entender? Um dano moral, por exemplo. A pessoa é vítima de um acidente, aí ele ganha 10 mil de dano moral. Aí é óbvio que é indenizatório, né? Claro. Então, entendi. E é legal o empresário saber disso para ele poder se sentir seguro em trazer alternativas, né, para o que rege ao pertencimento, à valorização do colaborador. Se hoje você tem um colaborador em performance ou performando, tem que estar no teu radar a valorização desse colaborador, né? Tem uma frase muito bacana que me disseram esse tempo atrás, que o colaborador, o colaborador bom, o cara que é bom, ele não pede aumento, ele pede para sair. Exato. Né? Então você tem que estar sempre você tem que estar antecipando esse processo. Você tem que estar criando calçando esse colaborador de valorização, de pertencimento. Por isso que, na minha opinião, pertencimento é a buzzword da vez, é a palavra da vez, né? Sim. Mas a gente está chegando ao nosso tempo limite. Nossa, SIG 14 já anda rápido. Quando o papo é bom, a coisa flui. Exato. Eu acho que tem Nossa, daria para ficar aqui mais um tempo falando sobre isso, principalmente sugando o Fábio ali para não deixar ele embora sem deixar a gente descalçado, né, Val? Trocar ideias é muito bom. Não, vamos fazer de novo. A gente tem algumas pautas que cabem nesse nosso papo, tem tanta coisa acontecendo. O segmento, claro, dentro e fora do CAIS, porque o negócio aqui não é só autopromoção, mas também favorecer, jogar conteúdo para o empresário poder estar preparado para as nuances e para as mudanças, né? A gente tem um monte de coisa nova nesse segmento, nova lei do PAT, agora tem a interoperabilidade, adiaram para o ano que vem, tem a questão da nova lei, essa que a gente está falando hoje, que envolve premiação, que 2019, 5 anos de jurisprudência, 20, 21, 22, 23, 24, ano que vem deve dar 5 anos da nova lei, de repente vem uma virada de chave. As mudanças de governo podem tanto acelerar processos como travar processos, então está todo mundo na janela olhando para ver o que vai acontecer, né? Mas é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Puxa vida, como é bom a gente poder falar de coisas que se sente à vontade. Fábio, quer deixar um recado para a galera, Fábio?
Eu agradeço o convite mais uma vez. Espero ter contribuído para os telespectadores. Para mim, contribuiu. E estou aqui em Cascavel como advogado empresários que precisem de advogado, pode me consultar. Eu tenho um site que é www.celliadvogados.com.br. E aí pode ter mais informações sobre minha história, meu currículo e tudo mais. Perfeito, tá feito mexendo a... E aí, Val? Então, novamente, obrigada, né, pela possibilidade de participar, né? É muito bom a gente estar conversando com pessoas diferentes, conhecendo pessoas, né? Discutindo assuntos que são pertinentes para a nossa área, né, mesmo. E isso faz muita diferença para todos os profissionais de departamento pessoal que levam isso para os seus empregadores também, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E precisando de um contador, imposto de renda chegando ao fim, mas estamos aí até dia 31 de maio. Se tiver alguma... Se precisarem, estamos aqui, abertura de empresa e tudo mais, o Vanin Contadores está à disposição. Ótimo, legal. E é isso, Eli, manda aquele salve. Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha contribuído para o pessoal aí, né? Beleza. Gente, obrigado mais uma vez. Tô aqui me despedindo, fanho. Espero que seja a última segunda-feira que eu esteja gravando fanho. Eu não aguento mais essa fanhitude que me acompanha. Pô, já foram 3 programas gravados nesse ritmo fanho. São as provas. A gente aplica a prova e fica até as 11h30 da noite esperando o Uber na rua. Fazer o quê? Vida de professor. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado. Ó, não esquece de comentar, de sei lá onde está o botão aqui para você na sua tela. Eu sou Alexandre Miguinho, tô ficando por aqui mais uma vez. Valeu, gente. Um abraço. Fui. Tchau.